A Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil informou na última quarta-feira que deve pedir o afastamento de um delegado de polícia após suposto uso do abuso de autoridade em uma ocorrência envolvendo uma advogada e o marido dela na casa do casal. A conduta vai ser apurada. Nesse caso, havia uma advogada que entende das leis. Mas e quando acontece abuso de poder ou de autoridade e o cidadão que é a vítima não sabe nem o que fazer? Como é que fica? Sobre esse assunto e outros, nós vamos passar a conversar agora com o advogado Daniel Benvenuti, que já está aqui conosco. Muito obrigado pela participação do senhor, doutor Daniel. Sinta-se bem-vindo à Rádio Diário, à Record News Manaus também e aos portais, o D24am.com e o Amazonas 1. Bom dia. Bom dia, Patrick Mota. Bom dia, Paula, que não está conosco. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui e é um prazer poder falar um pouco melhor sobre o tema, um tema de extrema relevância, tanto que acabou de ser tratado no Congresso Nacional, acabou de construir uma legislação nova em relação ao abuso de autoridade e é absolutamente importante que a população como um todo compreenda as razões da legislação para que possa, a partir daí, fazer o seu juízo de valor sobre a lei. Pois é, esse caso que a gente citou da advogada e do esposo dela foi só mais um, né? Mas que se eles não se sabem se defender, não conhecem as leis, iam passar exatamente por mais problemas, principalmente nas redes sociais. Eu gostaria que o senhor explicasse primeiro, doutor Daniel Benvenuti, a diferença entre o que é abuso de poder e abuso de autoridade. Perfeito. Patrick, é importante a gente frisar desde pronto que a legislação ela é feita para ser cumprida por toda a população. A lei, quando ela é criada de forma empírica, em tese, para que toda a população do país se submeta aos rigores da legislação. Assim, a gente precisa dar um passo atrás para compreender o que está acontecendo hoje. A partir do momento em que nós nos tornamos sociedade civilizada, aos moldes do que conhecemos hoje em dia, nós fizemos um acordo em que transferíamos para o Estado o dever, direito de punir o cidadão quando ele fizesse qualquer espécie de besteira. Mas para que essa reprimenda ocorresse, para que essa punição pudesse ocorrer, seria importante que o Estado criasse normas que fossem claras, objetivas e diretas para aquilo que não poderia acontecer e que, uma vez acontecendo, haveria uma reprimenda estatal. Nesse momento, nós nos modificamos enquanto sociedade. E o Estado passou a ser detentor do poder, que a própria Constituição fala que é do povo, pelo povo, para o povo. O povo transfere para os seus representantes legais o poder. O poder emana do povo. Exatamente. O poder que é do povo é transferido a partir do seu voto direto, secreto, universal e periódico para os seus representantes legais. Só que aonde estaria a baliza ou o parâmetro para que o Estado, detentor desse poder, não se virasse contra o povo? Aqui é a grande questão, é o grande senão. É importante para a gente discutir o abuso de poder. O abuso de poder, e a diferenciação que você me fez a pergunta, o abuso de poder é todo o exercício arbitrário de razões. Isso está especificado, inclusive no Código Penal, no artigo 345. Exercício arbitrário das próprias razões tem como consequência o abuso de um poder que você exerce. Já o abuso de autoridade, ele tem uma característica diferenciada, porque a autoridade é aquela que está investida em uma função ou um cargo público. É aquele que nós, enquanto sociedade, aceitamos a partir do sistema da meritocracia, que os melhores dentre nós, que prestassem os concursos públicos nos exames de provas e títulos, alçassem voo, ascendessem aos cargos de autoridades estatais, sejam autoridades públicas ou políticas, eleitas pelo voto direto ou aquelas escolhidas por concurso público. Mas veja, esses personagens passam a estar investidos em um cargo ou em uma função. Como no teatro, Patrick, quando o ator se investe em um personagem para interpretar. Eles também estão investidos em uma função. Então, eles não são, eles estão. Eles estão em uma função pública e, em detrimento de estar nessa função pública, eles precisam ser a representação, acima de tudo, da lei. Toda vez que aquele que está investido em uma função pública
por qualquer motivo ou justificativa, desrespeita a lei, mesmo que a pretexto de cumpri-la, ele abusa de autoridade. Vamos citar um exemplo bem claro no meio policial. Por exemplo, em determinadas ações da polícia, você, que é nosso telespectador da Record News Manaus, ouvinte da Rádio Diário, já deve ter visto algumas ações da polícia. E aqui ninguém está sendo contra a polícia, estamos dando exemplos que a polícia mesmo faz contra ela. Aí o cidadão policial pega o celular dele e filma algumas ações, inclusive mandando a pessoa que já está ali detida, canta uma música aí, dança aí, tu não gosta disso, tudo mais, colocando a pessoa em situação vexatória. Isso caracteriza-se classicamente como abuso da autoridade, não é? Com certeza, com certeza. E aqui, um grande abraço para a briosa Polícia Civil do Estado do Amazonas, para a Polícia Militar do Estado do Amazonas e para todo o sistema de segurança pública. A polícia não pode ser e nem deve ser objeto dessa legislação. Veja, essa legislação ela é para toda a autoridade. E o que é perfeito na legislação, na Lei 13.869 de 2019, que entra em vigor agora, nesse mês próximo, ela já entra em vigor porque ela está num prazo de vacácio legis de 120 dias. Mas não é o objetivo necessariamente a polícia. O objetivo é abranger, sobretudo em tempos dessa passagem a limpo do Brasil, por todas as corrupções eventuais que tenham acontecido, que no afã de fazer o correto, algumas autoridades também tenham extrapolado o objetivo daquilo que elas deveriam tentar e alcançar. A polícia, de fato, quando comete esse tipo de arbitrariedade, abusa de poder. Mas eu sou extremamente reticente quanto à vocação. A polícia tem profissionais extremamente vocacionados que dedicam todos os dias as suas vidas em favor da sociedade. Eles são extremamente importantes para nós. Então, infelizmente, um ou outro acaba se excedendo e acaba trazendo a ideia de que há polícia. E é importante colocar também que a polícia, quando acontecem essas imagens deprimentes, absurdas, a polícia ela entra logo dizendo assim, olha, não concordamos com isso de forma nenhuma. Exatamente. Aí a pergunta, advogado que está conosco aqui conversando sobre esse assunto que é muito importante, doutor Daniel Benvenuti. Abuso de autoridade acontece só na esfera policial? Meu amigo, quem dera se isso acontecesse só na esfera policial. Eu acho que o Conselho Federal da OAB, quando dá aprovação do projeto de lei, ainda à época projeto de lei e não lei aprovada, como nós estamos vivendo nesse momento a legislação aprovada, ele fez algumas publicidades externas que falavam sobre o tema e dizia o seguinte... as cartinhas ou os insights que eram feitos pelo Conselho Federal nos remetiam à chamada de atenção de muita coisa, com algumas palavras que são do nosso cotidiano. Por exemplo, Patrick, você sabe com quem você está falando? Isso talvez seja a maior expressão do abuso de autoridade. Ou não mexe comigo que eu posso acabar com a tua vida. Hoje ainda você vai ser demitido do seu cargo. Muita gente já ouviu essas frases intimidadoras. Em vários locais. Então, o servidor público, acima de tudo, ele precisa perceber que ele serve ao público. Uhum. E se você não tem vocação para servir o público, você não pode, em nenhuma circunstância, utilizar aquilo que te foi facultado pelo poder do povo, como nós já falamos, para utilizar contra o povo com mão pesada, com força, de forma a dizimar, humilhar e repreender. Aqui ninguém está defendendo o descumprimento da lei. Eu acho que a lei precisa ser cumprida para todos e a polícia deve, assim como a justiça deve, assim como o Ministério Público deve, atuar de forma incisiva no combate à corrupção e a todo aquele mal feito. Entretanto, ao fazê-lo, não deve, em nenhuma circunstância, extrapolar os limites da lei. Nós estamos conversando com o doutor Daniel Benvenuti. Ele é advogado e tem uma biografia espetacular, apesar de ser jovem. Ele é professor universitário, servidor público, mestre em direito tributário, doutorando em direito civil, presidente da Comissão de Estudos de Direito Civil, vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, membro da Comissão Nacional de Proteção Animal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Com um currículo desses, a gente imagina aí uma voz mansa, tranquila. Eu pergunto ao senhor em relação às penalidades, doutor, dessa nova que está aí sendo em breve já como lei. Para quem é condenado agora, numa situação dessa de abuso de autoridade, olha, você foi condenado.
As penalidades, elas são leves ou um pouco mais duras? Infelizmente, Patrick, eu acho que esse foi o grande mote da modificação da legislação. As penalidades de hoje em dia, na legislação vigente, são muito brandas. Não obstante ao fato de que a nova lei de abuso de autoridade não tem penas absurdas, ela também tem penas relativamente brandas, mas há uma série de outros fatores em reconhecimento, porque você coloca em xeque, retira efetivamente a possibilidade de que aquelas autoridades intocáveis possam ser responsabilizadas pelo abuso, pelo desrespeito, sobretudo desrespeito da prerrogativa da advocacia. Veja, a própria prerrogativa da advocacia, que não é nenhuma espécie de direito que torna o advogado diferente da sociedade. E aqui eu quero abrir um parêntese só para explicar um pouco essas tais prerrogativas. Não significa que o advogado é melhor que ninguém, ao contrário. Significa que no Estado democrático de direitos, advogados são membros da sociedade civil organizada, Patrick, que conhecem o direito e que podem se levantar por força dessas prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia em defesa do Constituinte, em defesa do seu cidadão. Então, não é possível e não pode ser permitido que o advogado, no exercício de sua função, seja criminalizado, marginalizado e desrespeitado, porque defende o direito e defende o interesse do seu Constituinte. E aí, aqui a gente precisa abrir um parêntese, porque nós vivemos em um momento extremamente maniqueísta, em que lados se contrapõem e tentam se degladiar. Não é esse o objetivo. E eu agradeço muito as suas falas quanto à mansidão das minhas falas, porque eu acredito que, em defesa dos direitos e das prerrogativas, a gente não pode faltar com a educação. E o advogado, talvez mais temeroso, ou a autoridade mais temerosa, não é aquela que grita ou que ofende as pessoas, é aquele que cumpre a lei. E ao cumprir a lei, nós precisamos fazê-lo com segurança, com sobriedade, para que não corramos o risco de abusar das prerrogativas e de abusar de todo o poder que lhe é conferido. Agora, doutor, o senhor falou ainda há pouco em relação às penalidades, que elas são brandas. Sim. Por que fizeram, então, essa nova legislação contra o abuso de autoridade? Porque nós construímos agora uma possibilidade de penas alternativas e, além das penas alternativas, suspensões imediatas da autoridade que comete o desmando. Veja, o objetivo, entendo que não seja necessariamente, ou não foi esse o objetivo do legislador, trancafiar aquele que comete abuso de autoridade, em que pese haver a possibilidade de penas privativas de liberdade. Mas sim deixar claro que há uma barreira que é intransponível, que é a barreira do exercício regular do direito do cidadão. Eu não posso simplesmente, a pretexto de cumprir a lei, desrespeitar ou ofender e passar como um trator por cima do direito e das garantias que são garantias fundamentais do texto constitucional. O grande professor Lênio Streck sempre diz que o nosso maior problema no Brasil é uma questão de jurisdição constitucional. Significa dizer, tudo há na Constituição. O problema é que quando nos tornamos autoridades, a linha se torna muito tênue e nós acabamos seduzidos por esse clamor do poder. E quando você não se conscientiza que você não é o poder, você apenas exerce uma função pública. E essa função é temporária, porque ela continua. Outros virão para ocupar o seu lugar, assim como nós, lá na própria OAB, o presidente Marco Choy sempre fala isso. Nós estamos, nós não somos. Quando se pode compreender esta relação, você trabalha com muito maior segurança. E, a despeito disso, além da possibilidade de trancafiar aquele que abusa de autoridade, você tem a possibilidade de cassação do cargo, ofício ou função de quem abusa de autoridade, e aí, óbvio, de forma quanto mais. Você tem uma ação penal pública que ela é incondicionada, isso significa dizer que todo aquele que pratica abuso de autoridade, ele fere de tal forma que a propriedade da ação não é mais da própria pessoa que foi ofendida, é sim do Ministério Público. O Ministério Público passa a conduzir. E aí você vai me dizer, mas se for o promotor que fez isso? Não tem problema. A própria legislação trouxe em seu cabedal a possibilidade de que haja o intento de ação penal privada subsidiária da pública caso o promotor se negue a promover a ação. Então, o que é necessário? É o recado que é dado pela sociedade a partir do processo do Poder Legislativo. A autoridade não serve para humilhar e ofender. A autoridade serve para cumprir a legislação e a legislação é feita para que todos possamos cumpri-la. Tem uma pergunta bem interessante também que a gente está achando aqui, veio pelo WhatsApp. Como proceder em um caso de abuso de autoridade? O que a pessoa deve fazer? Perfeito.
todas as vezes que você está em uma circunstância de abuso de autoridade, primeiro, dependendo do local ou dependendo do momento, todo mundo hoje faz uso dessa ferramenta que é o telefone celular. E se você se encontra em uma situação de premente violência, de premente abuso grave, lance mão do seu direito de filmar aquela situação. E aí é bastante interessante. Eu tenho colegas advogados que dizem: doutor, mas em audiência, às vezes, o magistrado, e aqui também um abraço a todos os magistrados, não são todos, infelizmente alguns magistrados, assim como alguns policiais, como alguns advogados, em todas as classes nós infelizmente temos transtornos, mas alguns magistrados na audiência passam por cima do meu direito. E aí nós temos uma ferramenta que é extremamente interessante. Eu sempre aconselho: não discuta, não bata a boca, não gere da mesma violência e da mesma agressividade que ele gerou a você. Peça para consignar a termo, em ata, e se o magistrado disser não vou fazer nada, não tem problema. Toda e qualquer audiência, Patrick, ela é pública. Então, grave. Passe a gravar a audiência, passe a gravar a abordagem. E se o outro lado disser, desliga esse celular que eu não permito, como é que a pessoa Infelizmente, dependendo da até circunstância... até porque há ameaça, existe ameaça também. Vou já prender você. Sim. É uma outra ameaça dentro da original. Mas veja, mesmo diante da situação, se você conseguir... E isso é relativamente fácil, porque em uma abordagem, salvo aquelas abordagens que são feitas no meio da madrugada, você vai ter várias pessoas. E às vezes não é só o seu telefone que está funcionando, tem muitos telefones que estão lá apontados para as autoridades. Porque nós precisamos tirar a máxima de que para exercer o direito ou para combater a violência, nós precisamos agir de forma violenta. Ao cumprir a lei, e aqui que fique claro que o recente episódio que ocorreu com a colega advogada não diz respeito ao mérito da nossa discussão. A OAB jamais se insurge contra qualquer um, ou vem defender contra qualquer um que descumpre a legislação. Isso compete à justiça. A justiça precisa apurar quem está certo e quem está errado. A insurgência da OAB é exclusivamente em favor da violação das prerrogativas do advogado, em que não é possível que a autoridade policial trancafie em uma cela comum um advogado. E por que não? Pelo mesmo motivo que não é possível que um juiz seja trancafiado em uma cela comum, que um promotor seja trancafiado em uma cela comum, um delegado de polícia seja trancafiado em uma cela comum, porque eles exercem funções, algumas funções públicas e outras comuns público, que dão o direito, a prerrogativa não da pessoa, e sim da função. A prerrogativa de sua função é necessário que sejam protegidos, assegurados direitos mínimos. E aí todos vão responder à justiça pelos crimes que eventualmente tenham cometido. É como se colocasse um policial militar que cometeu algum crime junto lá aos demais presos comuns. Uma verdadeira sentença de morte. Sentença de morte. Agora, doutora, a gente observando as suas palavras e ainda vendo o aspecto das penalidades bem mais brandas, enfim, eu pergunto, o senhor entende que a aprovação dessa lei contra o abuso de autoridades, ela surge inclusive no auge das discussões da Lava Jato, né? Ela surgiu assim, teria como principal objetivo prejudicar, constranger juízes e procuradores? Patrick, é inegável que essa legislação que já havia entrado no Congresso Nacional há bastante tempo, estava parada, ela estava inerte, ela é ressuscitada em um momento complicado, em um momento em que os poderes se enfrentam. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo começam a se confrontar em detrimento de toda a benesse que foi produzida pela Operação Lava Jato no Brasil. Ocorre que, não obstante a ser a Lava Jato extremamente relevante para o nosso país, certamente, em algum momento, algumas autoridades cometeram excesso ou abuso. E aqui eu reitero, a legislação que é aprovada, ela é uma legislação relativamente branda em relação a outros crimes, mas veja, você tem penas de até 5 anos de reclusão. Então, 5 anos de cadeia para uma autoridade é algo complicado. Mas eu me sinto tentado a dizer que não, entretanto nós conhecemos os fatos. Nós não podemos aqui esvaziar a lei de abuso de autoridades em decorrência de uma utilização inadequada que tenha feito eventualmente o Poder Legislativo, o que eu honestamente prefiro crer que tenha sido em detrimento de algumas posturas específicas. O ex-juiz federal Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e o Deltan Dallagnol, procurador da República, eles disseram frases bem interessantes quando começou-se a fazer resgatar novamente essa nova lei contra abuso de autoridade. Exemplo, o Sérgio Moro chegou a dizer
que essa lei, seria um atentado à independência da magistratura. E o Deltan Dallagnol afirmou que era uma intimidação. Eu pergunto ao senhor, eles têm razão? Patrick, eu ouso discordar. Acho que a importância dos dois, a relevância dos dois para o país é fundamental. Entretanto, o objetivo, em que pese, em algum momento o objetivo inicial tenha sido essa proposta, que é uma proposta que para no inconsciente popular, de que isso aconteceu exatamente para revidar ou rechaçar a Lava Jato, acho que não há que se preocupar a magistratura, o Ministério Público, as autoridades policiais e todos. E veja, o que é mais interessante da legislação é que ela não fala de juiz, de delegado, de promotor, de policial, ela fala de toda a autoridade que exerça aquela função, que esteja exercendo a função, que seja remunerada ou não remunerada, mas que esteja em uma função de autoridade do Estado. Toda essa circunstância possa acontecer no sentido de quem comete abuso de autoridade, mesmo que a pretexto de cumprimento da lei, precisa ser responsabilizado pelo abuso de autoridade. E aí eu digo, não pode ser cerceamento. Porque todo juiz e todo promotor e todo delegado que cumpre a lei, inclusive ao prender, ao determinar as prisões que são corretas, ao fazer a análise do caderno processual e compreender que existem provas para o cerceamento de direito das pessoas, efetivamente, esses não serão responsabilizados jamais. Porque todo aquele que segue o caminho correto da lei não pode ser responsabilizado pelo fazer o certo. Entretanto, há que se molestar todo aquele que habitualmente, e assim, o que me assusta é porque as autoridades se preocupam tanto com uma coisa que elas dizem que não fazem, que é abusar da autoridade. Isso seria funesto, né? São 7h58, por quê, né? As autoridades se preocupam tanto com as coisas que elas dizem que não fazem. Interessantes frases do senhor. Daniel Benvenuti, advogado, conversando conosco sobre esse tema. Tem muito assunto ainda para a gente conversar. Um outro momento a gente espera contar com a presença do senhor aqui. Muito obrigado e tenhamos uma boa semana. Eu que agradeço, Patrick, agradeço a Rádio Diário, agradeço a todos vocês e estou à disposição. Muito obrigado e bom dia.